A graça e a paz do Senhor Jesus, Pastor Leandro Ramos, São Luís, Maranhão, compartilhar uma breve palavra para edificar a igreja, amém? Você que nos ouve, que outra religião, fica à vontade. O importante é você crescer na graça e no conhecimento da verdade, que é a Bíblia Sagrada, a palavra de vida eterna, indiscutível, inerrante, infalível, inefável, a palavra viva e eficaz, que pode mudar a tua história assim como mudou a minha. Abra a Bíblia Sagrada em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 20. Está escrito, vou ler a partir do versículo 19, perdão. E quando Herodes o procurou e o não achou, feita inquirição aos guardas, mandou-os justiçar. E partindo da Judéia para Cesareia, ficou ali. E ele estava irritado com os de Tiro e de Sidom. Mas estes, vindo de comum acordo ter com ele, obtendo a amizade de Blasto, que era o camarista do rei, pediam paz, porquanto seu país se abastecia do país do rei. E num dia designado, vestindo Herodes as vestes reais, estava sentado no tribunal e lhes dirigiu a palavra. E o povo exclamava, voz de Deus e não de homem. No mesmo instante, feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus, e comido de bicho, expirou. E a palavra de Deus crescia e se multiplicava. E Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, que tinha por sobrenome Marcos. Herodes queria a glória de Deus para ele. Herodes queria mostrar para aquele povo que ele era soberano. E o povo gritava, voz de Deus e não de homem. E a Bíblia vai dizer que Herodes expirou, morreu automaticamente, subitamente morreu. E os teólogos, pesquisadores dizem que talvez foi um apendicite que bloqueou o seu órgão e assim deu um colapso em Herodes, ele morre instantaneamente. Eu quero te dizer uma palavra para os obreiros, para a igreja e para você que não é da igreja. A sua psique humana, a sede das suas emoções, mente e coração, ela trabalha o seu ego, a sua vaidade, para que você, o homem, ou nós, sejamos o centro de tudo. Em nossas igrejas, o homem é bajulado. Em nossas igrejas, atribuímos a glória de Deus muitas das vezes ao homem. O homem é o centro. E o homem nunca vai ser o centro. Porque o antropocentrismo sempre vai chocar-se com Deus sendo o centro. Com o cristianismo, quando Deus tem o controle de tudo, dos céus e da terra. E onde o homem começa a se tornar, ou tornar-se, o centro dos eventos, o centro do congresso, o centro do ministério, e cabote, como diz a Bíblia Sagrada, esvaziou-se a glória de Deus daquele lugar. E a gente precisa falar isso, e o povo modinha, mimimi do não julgueis, vamos pregar o evangelho, pregar o amor, a misericórdia, a bondade, a espada de Papai Jeová. Onde fica? Deus, nesses últimos dias, está atrás de homens e mulheres corajosos para pregoar o evangelho. Um evangelho sem limites, com respeito, com decência, mas pregar o evangelho verdadeiro da cruz do Calvário. Você tem pregado o evangelho verdadeiro? Você tem subido nos púlpitos e falado de adultério, de prostituição, de hipocrisia, de bajulações, de negociatas, porque onde tem a política da igreja, onde tem a política dos homens,
a igreja começa a esfriar espiritualmente. Porque Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. E esse versículo é aplicado muitas das vezes fora de contexto. A eclésia somos nós, chamados para fora do mundo, chamados para evangelizar as nações, nas quebradas, nas ruas. Mas o templo, aquele templo que está sendo construído, ou que está muito bonito com mármore, com vidros, que se diz que é a casa de Deus, Deus precisa ser o centro. Quantos Herodes você conhece nesses dias que tem tomado o espaço de Deus, tem se julgado semideuses, a quarta pessoa da Trindade, e tem querendo assentar no trono de Deus e legislar sobre as coisas de Deus? Homens cheios de demônios na mente, presunçosos, avarentos, lobos devoradores, falsos profetas, formando falsas igrejas, porque o evangelho da cruz do Calvário, esta palavra de vida eterna, ela precisa ser apregoada com sinceridade, ela precisa que seja pregada nos nossos púlpitos, nas quebradas, nos cultos de rua, onde o Espírito Santo de Deus esteja sob controle de tudo e seja a primazia do lugar. Dá lugar, vaso, ao Espírito Santo de Deus. Quando você perceber um grupo ou homens bajulando o título, o anel, o currículo, a jornada, a história de vida do homem precisa ser respeitada. Mas a igreja do Deus vivo precisa pregar o evangelho, porque os ímpios, as pessoas que estão de fora, não se converterão a esse falso evangelho. Elas vão olhar para a igreja, identificar que a igreja está próxima do mundo. O santo está misturado com o profano e elas não vão vir. Essas ovelhas desgarradas não serão trazidas ao aprisco, porque os Herodes do século 21 têm tomado conta dos púlpitos de nossa igreja. A graça e a paz do Senhor Jesus.